A paz do Senhor, meu querido amigo, irmão. Por que comemoramos o Natal? Nós cristãos evangélicos bíblicos. Sabe por que nós comemoramos o Natal? Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. E Natal é isso. Natal é o reconhecimento do nascimento de Jesus, do Verbo que se fez carne. E João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos motivos para celebrarmos a encarnação do Verbo. Por isso que nós celebramos o Natal com alegria. Por quê? Os pastores se alegraram. Os anjos se alegraram fazendo um coral celestial. Os magos se alegraram, a Bíblia diz, com grande júbilo. Maria se alegrou fazendo o seu cântico. Isabel se alegrou. E obviamente que eu tenho que me alegrar também. Não é possível que os anjos se alegram, os magos se alegram, os pastores se alegram, Maria se alegra, Isabel se alegra e você não vai se alegrar pela vinda do Redentor, né, irmãozinho? Então nós temos motivos para se alegrar, porque o Verbo se fez carne. Ô, professor Alberto, o senhor é professor de história, o senhor não sabe que 25 de dezembro é um feriado pagão no Império Romano? Sim. Era um dia dedicado ao Sol Invicto, porque 25 de dezembro é o dia mais longo no hemisfério norte, em que o Sol permanece, porque eles vêm de um inverno, o inverno à noite é que domina, né? Tem menos tempo de raio solar, mas a partir do dia 21 de dezembro no hemisfério norte, começa então, o dia fica mais longo, e começa no dia 21, e no dia 25 é o dia mais longo do ano. Então os povos autóctones olhavam para isso e achavam que era o sol vencedor. Então era um dia que eles cultuavam o sol. Mas era o sol errado que eles cultuavam. Eles cultuavam o astro sol. Eu vou ler para você qual é o verdadeiro sol. Está aqui em Malaquias capítulo 4, profeta Malaquias, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Jesus é o verdadeiro sol, não é o astro aí que os povos autóctones achavam. Não, Jesus é o verdadeiro sol. Olha o que Jesus diz aqui em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Isso chama ressignificação. Então, como que os cristãos evangelizavam os pagãos? Vocês estão crendo num sol errado. O verdadeiro sol é Jesus. Jesus é o sol da justiça. Você precisa crer em Jesus. Jesus é o Salvador. E apagaram a ideia do sol astro para o verdadeiro sol, que é o criador do sol, que eles então achavam que era Deus. Qual é o problema disso, irmão? Agora a pessoa, não, é que o dia 25... Irmão, depois de 1700 anos, você acha que você descobriu a pólvora? Olha que simplicidade. Isso chama-se ressignificação. Existe muita ressignificação na nossa sociedade. Eu vou te dar 2 exemplos de ressignificação e que ninguém sabe, talvez, ou quem sabe não leva muito em conta. Você, quando você vai num velório, por que você acha que se coloca flores no caixão da pessoa que morreu? Ah, irmão, não sei. Ah, não sabe? Se coloca para melhorar o ambiente, irmão. Porque, né, a pessoa já está morta, tem que pôr umas florzinhas lá para melhorar o ambiente. Mas acontece que esse era um costume dos pagãos, dos povos autóctones, adorar o morto. Por isso que eles colocavam flores para o morto, colocavam coroas, porque eles adoravam o morto. E hoje, quando você vai no velório e vê as coroas e vê as flores, você pensa em adorar morto alguma coisa? Claro que não, porque foi ressignificado a ideia. Manteve as flores, deixa lá as flores, irmão. Mantém a coroa, mas é apenas uma expressão de sentimento. Ninguém adora morto. Observa que os muçulmanos e os judeus não têm flor no velório deles. Eles embrulham numa mortalha e sepultam. Por quê? Porque na cabeça deles era um costume dos pagãos
adorar morto, através das grinaldas de flores, coroas e por flores. Hoje ninguém pensa nisso, irmão, porque foi ressignificado. Você põe flor, você envia a coroa, apenas em respeito à família. Ninguém adora morto, irmão. Mas antigamente os povos autóctones adoravam sim. Vou te dar um outro exemplo. Eu carrego essa aliança. Por que eu carrego essa aliança? É o símbolo do meu amor, da minha fidelidade à irmã Renata, minha esposa. Meu casamento. Olha que coisa linda. Pois é, mas esse modelo de aliança aqui foi usado pelos antigos egípcios. É o amor eterno da deusa Ísis. E irmão Alberto, mas você usa? Eu uso com outro significado. Chama-se ressignificação. Significa o quê? O meu amor pela Renata, minha esposa. Então eu uso sim, ó, aqui não tem nada a ver com isso, irmão. Agora eu não posso ser desonesto intelectualmente, historicamente, ainda mais como um professor de história, em não te informar que isso foi usado no mundo pagão, tanto pelos egípcios como os romanos também. Só que hoje nós temos um outro significado, irmão. Aí, ó, eu uso aliança, ó, mas eu nem penso em Ísis, essas coisas do mundo pagão. Eu penso no amor que eu tenho com a minha esposa. Assim é o dia 25. Eu nem lembro do Deus Sol, que os povos antigos adoravam, mas eu lembro no verdadeiro Sol, o Sol da Justiça, que é Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Então comemore o Natal com a sua família, dando graças a Deus, e não aceite, irmão, que gente que não tem conhecimento histórico, não tem conhecimento teológico, não tem conhecimento bíblico, fica com invencionice, dizendo que é pagão a celebração do Natal. Não é não, os anjos celebraram, os pastores celebraram, Maria celebrou, Isabel celebrou e também os magos celebraram. Então, eu e você podemos celebrar sim o nascimento de Jesus. Deixa eu fechar aqui esse simples vídeo. Não é um tratado histórico, é apenas informações. Engraçado, né? Quando é o aniversário do irmãozinho, aí ele faz festa de aniversário. Aí pode. Ele quer receber presente, é tudo bonitinho quando é o aniversário dele. Agora, quando é o aniversário do maior acontecimento da humanidade, o Verbo se fez carne, aí não pode, é pagão. Ai, que fraqueza, irmão. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um Natal abençoado, em família, dando graças a Deus. Porque Natal tem a ver com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nascimento de Jesus é a expressão material do amor de Deus. Irmão, mas eu não quero comemorar dia 25. Não tem problema, irmão. Só não fique condenando quem comemora, tá bom? Porque hoje nós temos uma nova significação. O verdadeiro sol é Jesus. Eu fecho falando João 3,16 de maneira parafraseada. Porque o Pai amou você que está me ouvindo, você aí, de uma maneira tão ímpar, tão especial, tão sui generis, que deu o único da sua espécie, o único que tem o DNA do Pai, unigênito, único gerado, único que tem a mesma natureza do Pai, para que todo aquele que exercer fé no Senhor Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Feliz Natal, professor Alberto e de toda a minha família. Que você tenha um Natal abençoado, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fique na paz do Senhor.